Salve Maria e São José, mais um dia de alegria para a gente poder refletir. E agora entramos na segunda semana de 6 dias. Semana essa que nós estaremos nos dedicando a conhecer a Santíssima Virgem. Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todos os exercícios de piedade e orações cotidianas a conhecer a Santíssima Virgem, pedindo esse conhecimento ao Divino Espírito Santo, tratado da verdadeira devoção. Queremos nos unir a Jesus, mas por Maria. Seria mesmo esta a característica de vossa verdadeira devoção. Eis porque devemos agora nos consagrar ao estudo da Santíssima Virgem, em suas grandezas, virtudes, relações com Deus, ofícios para conosco, enfim, ao estudo da teologia marial, a fim de que alcancemos conceber ideia, enquanto possível, a nossas luzes bem alta e grande dessa Virgem singular, e nos abrasarmos de amor para com ela. E experimentaremos não somente facilidade em nos entregar a ela como escravos de amor, mas ainda nisso coloquemos nossa maior alegria. Mas o conhecimento de Maria é dádiva do Espírito Santo, depois de realizar nela a maravilhosa obra da encarnação. Ele é ainda quem revela às almas o mistério de Maria, para conduzi-las ao mistério de Jesus. As orações dessa semana serão ladainha do Espírito Santo, a saudação à Virgem Maria que nós fazemos aqui ao final deste encontro, e um rosário, ou ao menos um terço. Ai, Carol, eu não consigo rezar um rosário. Tudo bem, reze pelo menos um terço. Mas é um compromisso que, na verdade, ficará para o resto da sua vida como sendo o seu. Consagrado, reze o terço diariamente. Isso faz parte da nossa missão, ok? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Grandeza oculta de Maria. Depois que nos demos o esforço de salutar o conhecimento de nós mesmos, para nos desprezar, renunciar-nos e não confiar em nós, vamos agora, com a graça do Divino Espírito Santo, estudar Maria para conhecê-la, apegar-nos a ela, confiar-lhe toda a nossa vida e nossa eternidade. Meditaremos primeiro o profundo amor de Maria à nossa vida oculta. Meditaremos primeiro o profundo amor de Maria à vida oculta, sua grandeza inefável nesse escondimento e a glória que, pela sua humildade, Deus depois lhe concedeu. Dela aprenderemos como a humildade é a fonte de toda verdadeira exaltação. 1. Acerco-me de Maria, oculta no templo de Jerusalém, a adorar a Deus, desconhecida de todos. 2. Mãe oculta e fecunda, fazei-me entrar nos vossos tesouros íntimos, na beleza interior de vossa alma, que me encanta e arrebate docemente. Primeiro ponto. Amor de Maria à vida oculta. Maria viveu oculta durante sua vida. O Espírito Santo e a Igreja a chamam de mãe secreta e escondida. Foi tão grande sua humildade que seu maior desejo, enquanto viveu sobre a terra, era esconder-se a si mesma e a toda criatura para não ser conhecida senão somente de Deus. E o Senhor, acendendo a seus rogos, para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, quis ocultá-la em sua conceição, em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e em sua assunção, aos olhos de quase todas as criaturas humanas. Seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes uns para os outros: quem é essa? Quem é essa que avança?
Porque o Altíssimo a escondia dos próprios anjos, ou, se lhes revelava alguma coisa, ocultava-lhes infinitamente mais. Deus Pai consentiu que ela não fizesse milagres, conhecidos ao menos, durante sua vida, embora lhe tivesse dado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que pronunciasse poucas palavras, embora lhe tivesse comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas dela pouco falassem, somente aquilo que era necessário para fazer conhecer Jesus Cristo, embora ela fosse sua esposa fiel. Admirável lição da providência. A santidade, pois, que encontra graça aos olhos de Deus, não é a que brilha aos olhos do mundo, senão a que oculta no íntimo da alma e do coração, feito o santuário do amor puro de Deus. Nada valem as mais portentosas obras exteriores de apostolado brilhante, em face de um ato perfeito de puro amor de Deus. Segundo ponto, grandeza inefável do escondimento de Maria. Maria é a mais sublime entre todas as obras-primas de Deus, cujo conhecimento e posse ela reservou para si. Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele se encarnou por obra do Espírito Santo para ir realizar maravilhas incompreensíveis. É o grande e divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, em que ele ocultou, como seu próprio seio, a seu Filho único, e nele tudo quanto há de mais excelente e precioso. Oh, que coisas grandes e ocultas realizou Deus nesta criatura admirável! De tal sorte que ela mesma é obrigada a dizer, malgrado sua profunda humildade, fez em mim grandes coisas, aquele que é poderoso. O mundo não as conhece, porque é incapaz e indigno delas. Nossa! Dá vontade de ler isso todos os dias, para todo mundo. Deus se compraz deveras em exaltar os humildes. A própria sede de ocultamento e humildade é, portanto, índice de virtude e de predestinação para a santidade. Aprendemos de Maria a tornar presente em nossa alma também este sinal de predileção divina, copiando seu anelo de escondimento aos olhos de todas as criaturas. Segundo ponto, glória que Deus concede à humildade de Maria. Disseram os santos coisas admiráveis desta santa cidade de Deus, e nunca foram tão felizes e tão eloquentes como quando anunciaram a seus louvores. Todos os dias, de um a outro extremo da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo anuncia as glórias da humilde escrava do Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória, máxime entre os cristãos que a tomaram para sua padroeira e advogada em inúmeras nações, dioceses e cidades. Quantas catedrais consagradas a Deus sob a invocação de Maria. Não há igreja que não possua um altar dedicado a ela, nenhum lugar onde não se encontre uma imagem sua, a cujos pés vão procurar remédio todos os males e onde se lucram todos os favores. Quantas ordens religiosas, congregações, confrarias em sua honra, quantos os que publicam os seus louvores e anunciam as suas misericórdias. Não há criança que não a louve rezando a Ave Maria. Não há pecador que ainda em sua obstinação não tenha nela um raio de esperança. Nem no inferno não há um demônio que não se lhe tenha respeito, cheio de temor. Como soube Maria encontrar o verdadeiro caminho de sua exaltação e de sua glória, que universalidade há de seu culto. Também em nosso coração lhe devemos dar lugar, um lugar tanto mais dilatado e amoroso quanto o Divino Espírito Santo nos vai iluminando mais e mais, no conhecimento e apreço dessa suave rainha dos céus e da terra. Colóquio.
Vossa inefável beleza interior, ó Maria, não foi ainda suficientemente louvada, exaltada, amada e servida. Mereceis ainda mais louvores, respeito, amor e serviços afetuosos. Toda a vossa glória é interior. É como se toda a glória exterior, que a porfia vos rendem os céus e a terra, nada fossem em comparação com a glória íntima que recebeis de Deus, e que não é conhecida das criaturas mesquinhas, indignas e incapazes de penetrar nos segredos do grande Rei. Nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, o coração do homem jamais alcançou compreender as vossas belezas, as vossas grandezas, as vossas excelicitudes. Ó Maria, milagre dos milagres, da graça, da natureza e da glória. Nossa, que coisa mais linda, né, gente? Eu não sei de vocês não, mas dá vontade de chorar. É lindo demais. No silêncio de minha veneração, feita de carinho e amor, deixarei que o sentimento da grandeza de Maria vença o meu coração. Eu vou depois pegar. Vamos então ler em Provérbios 8, a Sagrada Escritura. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Eu não sei como é que fala quando a gente fala de Provérbios. Provérbios 8, glória a vós, Senhor. O Senhor se possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse alguma coisa. Desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, eu já estava concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado. Ainda não tinham assentado os montes sob a sua pesada massa. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo, quando ele preparava os céus, onde eu estava presente, quando, por uma lei inviolável, encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava no alto da região etérea e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo, ou punha lei às águas, para que não passassem os seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas, e cada dia me deleitava, brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo da terra, e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouvi as minhas instruções e sede sábios, e não queirais rejeitá-las. Bem-aventurado o homem que me ouve e que vela todos os dias à entrada de minha casa e que se conserva à porta de minha casa. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou pegar aqui o Imaculado Coração de Maria. Eu queria que ele ficasse bem aqui juntinho de nós. Deixa eu ver. Não, vou pegar uma imagem maior. Fátima. Por que eu vou fazer isso toda essa semana? Para que vocês, ao escutarem as meditações, vocês possam estar diante dela, imaginar-se diante dela, conhecendo seus mistérios e olhando para ela, ok? Glórias de Maria, humildade de Maria. De todas as virtudes é a humildade o fundamento e a guarda. Sem humildade, não há virtude que possa existir numa alma. Possui, embora todas as virtudes, fugiriam ao lhe fugir a humildade. Pelo contrário, Deus, tão amante é da humildade, que se apressa em correr para onde a vê,
escreve São Francisco de Sales a Santa Joana de Chantal. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Maria, embora se tivesse mais enriquecida de graças que outros todos, nunca se julgou acima de quem quer que fosse. Ao contrário, teve sempre modesta opinião de si mesma. O humilde conceito de si mesma foi o encanto com que Maria prendeu o coração de Deus. Não podia, é claro, a Santíssima Virgem julgar-se uma pecadora, pois na frase de Santa Teresa, a humildade é a verdade, e Maria tinha consciência de nunca ter ofendido a Deus. Não é também que deixasse de confessar a preferência com que Deus lhe concedera muitos favores do que às demais criaturas. Para se humilhar ainda mais, reconhece o coração do humilde às singulares dádivas do Senhor, a nítida compreensão da infinita grandeza e dignidade de Deus, porém profundava na Virgem o conhecimento da própria pequenez. Também é feito da humildade ocultar os dons celestes. Nem a São José quis a Senhora revelar a graça de se haver tomado mãe de Deus. O pobre esposo viu como ela ia ser mãe e necessitava de esclarecimentos que o libertasse das cruciantes suspeitas da esposa e dele afastasse vexames e confusões. De um fado, José não podia duvidar da castidade de Maria ou de outro, ignorava o mistério da encarnação. Então São José sabia da castidade. Ele também era um homem casto que havia destinado sua castidade para a vida com Deus. E então ele sabia que Nossa Senhora era pura, mas estava ignorando todo o mistério da encarnação e não se julgava capaz de ser o pai adotivo de Jesus. Até que o anjo disse: não tenha medo de ter Maria como tua. Aquilo que ela carrega é obra do Espírito Santo. E ele, então, levanta-se rapidamente e a segue e faz com ela tudo aquilo que um homem tão cheio de pureza pudesse fazer à Santíssima Virgem. São José nunca duvidou de Maria. Ele sim tinha por ela grande amor, e um amor tão puro que fez com que ele se tornasse o Salvador do Salvador, o Salvador da Sagrada Família, aquele varão que caminhou sobre essa terra para conduzir todas as graças de Deus para cada um de nós. Recorram sempre a São José. Em fevereiro começa a consagração a ele também, tá bom? Resolveu por isso deixá-lo ocultamente para sair de tão embaraçosa situação. Tê-lo-ia feito certamente se o anjo não lhe houvesse revelado que sua esposa se tomar mãe por obra do Espírito Santo. O humilde recusa os louvores, referindo-os todos a Deus. Tal foi o procedimento de Maria, ao perturbar-se diante dos louvores que lhe dirigiu o arcanjo São Gabriel. E foi outro, talvez, seu procedimento, quando Isabel a chamou de bendita entre todas as mulheres e mãe do Senhor. Imediatamente, Maria atribuiu toda a glória a Deus, respondendo com seu humilde cântico: minha alma engrandece o Senhor. Vale como se dissesse: Isabel, tu me louvas, porém eu louvo o Senhor, a quem unicamente é devida toda a honra. Tu me admiras de vir a ti, mas eu admiro a bondade de Deus, na qual tão somente meu espírito se alegra. Louvas-me, porque eu acreditei, mas eu louvo a meu Deus, que quis exaltar o meu nada. Que linda! É próprio do humilde prestar serviço. Maria não se negou a servir Isabel durante 3 meses. Linda, não é? Sobre isso escreve São Bernardo: admirou-se Isabel da vinda de Maria, porém mais admirável era ainda o motivo de sua vinda. Vinha para servir e não para ser servida. Os humildes amam finalmente os desprezos. Eis porque não se lê que Maria aparecesse em Jerusalém no domingo de Ramos,
quando seu filho foi recebido com tanta pompa pelo povo. Mas, por ocasião da morte de Jesus, não receou comparecer em público no Calvário, aceitando assim a desonra de se dar a conhecer por mãe de um sentenciado que ia sofrer a morte de um criminoso. Ai, como a Virgem Maria sofreu aos pés da cruz, como Nossa Senhora nos deu a graça de ter nossas lágrimas como corredentora da nossa salvação. Tão forte isso, né? Maria não estava no domingo de Ramos, onde o seu filho foi recebido com tanta pompa pelo povo, mas por ocasião da morte de Jesus, não receou comparecer em público no Calvário, aceitando assim a desonra de se dar a conhecer por mãe de um sentenciado que ia sofrer a morte de um criminoso. Nós temos agora 2 leituras, por isso que hoje eu não estou comentando muita coisa, tá bom? Vida mariana, Maria, humilde escrava do Senhor. Escrava do Senhor era o nome predileto de Maria. Já o salmista não-la havia apresentado com este nome, quando a pessoa de Jesus Cristo rogava ao Pai dizendo: salvai o filho de vossa escrava. Salmo 86, versículo 16. No Evangelho, as 2 vezes que se nomeia a si mesma, chama-se escrava. Tem linguagem de serva, oculta-se e trabalha como serva, e o mesmo Deus, de certa maneira, trata-a como a escrava. Quão entranhada lhe é a ideia de escravidão, pois tão espontaneamente brotou em seus lábios o nome de escrava, quando pela primeira vez via-se aureolada como a esposa e mãe do Eterno, e sentia em sua fronte o diadema de rainha dos anjos e dos homens. Disse ela um dia a Santa Matilde: a todo aquele que me recordar devotamente a alegria que experimentei ao pronunciar as palavras: aqui está a escrava do Senhor. Fazer-lhe-ei conhecer que deveras sou sua mãe, e o socorrerei com fidelidade. Esta alegria que Nossa Senhora tanto se compraz em recordar é o gozo da vítima de amor que se imola, e não o da rainha que triunfa. Notam com razão Monsenhor Gay e o padre Lomeal que a frase "eis a escrava do Senhor" Maria não a disse apenas, viveu-a, porque de verdade parece-nos que nela deixou escrita sua história e retratada sua alma. É porque ela, que melhor que ninguém conhecia a si mesma e conhecia a Deus, via claramente que ainda, para a mais excelsa das criaturas, é honra excessiva ser escrava de Deus. Que coisa linda, né? Ei, Lu! Salve Maria! Que coisa linda! Ela via claramente que ainda que a mais excelsa das criaturas é honra excessiva ser escrava de Deus. E mesmo no título de mãe, longe de solvê-la da escravidão, antes a atava com novos laços, ainda que não fosse escrava por natureza, como não o seria por amor, ao ver em seus braços a Deus, feito escravo por amor a ela. Eis porque no Evangelho mais toma relevo a escrava que a mãe do Senhor e rainha do mundo, como se o Espírito Santo houvesse cerrado a boca dos evangelistas para que não ofendessem a modéstia de sua humilde escrava. De sua humílima esposa. Maria aparece na companhia de Jesus menino, mas como que rejeitada por Jesus homem, não fazendo milagres, antes pedindo-os com palavras de escrava, quando nesta qualidade servia nas bodas de Caná. Não tomando parte das aclamações tributadas a seu filho, quando ele multiplicava os pães e quando, entre ramos de oliveira, percorria as ruas de Jerusalém. Nem sequer participa dos júbilos espirituais do Tabor,
e da ressurreição, mas sim junto à cruz, bebendo todas as humilhações e amarguras do Calvário, até no cenáculo, onde os pintores a representam como rainha no meio dos apóstolos. O pintor divino a descreve como escrava, citando o seu nome por último entre as mulheres, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Atos dos Apóstolos 1:14. Leitura 2. Deus quer Maria. A verdadeira devoção a Nossa Senhora não sobe de baixo, mas desce do alto. Não é guiada pela afetividade, mas pela fé. Ela é, antes de tudo, adesão a Deus e aceitação do seu desígnio misterioso. A devoção a Maria é parte integrante da reta intenção que sempre haveremos de ter em face de Deus. Realmente, a retidão cristã parte da adesão voluntária ao plano estabelecido por Deus, mercê de uma estreita união com Ele que traça, segundo sua vontade, a trajetória da graça. Deus quis associar Maria à sua obra de salvação. Foi por meio dela que deu ao mundo o seu Filho. Ora, os dons de Deus não conhecem arrependimento, e, pois, esta ordem de coisas jamais será alterada. A mediação de Maria permanece para sempre, porque esta é a vontade de Deus. Jesus Cristo fez sempre a vontade do Pai. Com quanto amor ele entrou no mundo pelo caminho que o Pai lhe mostrava. Nós, seus discípulos, não havemos de hesitar em assumir os seus mesmos sentimentos com relação a Nossa Senhora. Uma vez que Deus a acolheu para seu Filho e para nós, não devemos escolhê-la, mas sim recebê-la como nossa mãe. Sua beleza e sua bondade nos atraem. Sentimos necessidade de recorrer a ela, mas somos felizes porque nos submetemos à vontade de Deus, por obediência em primeiro lugar. O maior poder da devoção a Maria reside nisto. Não cabe a nós traçar os limites da ação divina ou deixar de lado os intermediários que o Senhor livremente escolheu. É da essência de Deus amar-nos com superabundância e comunicar às suas criaturas a glória de ser instrumento dele. Em Deus cabem todas as liberalidades. A parcimônia somente existe no nível humano. O nosso culto filial a Maria não é senão fervorosa ação de graças pela prodigalidade do amor divino de que ele demonstrou vivo e perene testemunho. Seria grave erro considerar a devoção a Nossa Senhora como algo inútil e supérfluo que prejudica nossa relação com Deus. Essa piedade não é uma espécie de elitismo ou uma concessão à imaginação e à sensibilidade popular, um fácil meio de salvação. Ao contrário, essa devoção é para todos, sem distinção, a expressão da vontade salvífica de Deus para todos nós, vontade divina que esconde um mistério de amor, porque Maria é, depois de Jesus Cristo, a mais insigne graça que Deus nos concedeu. Se conhecesseis o dom de Deus, dizia Jesus à samaritana, João 4, versículo 10. Neste dom está incluído o dom de Maria, porque o mistério do Filho envolve o mistério da Mãe. A cada um de nós, em certo sentido, o Senhor repete a palavra do anjo a São José: não receeis aceitar Maria. Aquele que dela nasceu é fruto do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 20. É preciso que recebamos com humildade este dom do Altíssimo. Cumpre que acolhamos, com a alma dilatada, todo o capital de amor que Deus colocou em Maria, para o bem dela e felicidade nossa. E encerramos aqui o primeiro dia da segunda semana para conhecimento da Santíssima Virgem. Amanhã falaremos de Maria e a Santíssima Trindade. Hoje, ladainha do Espírito Santo e um terço. Bom dia, minha irmã, minha comadre, te amo. Vamos então agradecer a Deus, honrar e bendizer, saudar a Virgem Santíssima e rezar uma Ave Maria para todos os padres, para todos os bispos,
para a santificação do clero, para as intenções do Santo Padre, o Papa Leão, por todos os seminaristas, religiosos e religiosas. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã eu conto uma história sobre a Virgem Santíssima, que operou um milagre na vida de uma filha dela, né? Mas que frequenta uma igreja evangélica. E depois eu contar essa história, vocês vão entender o amor de mãe. Tá bom? Um beijo, até amanhã.